Aleluia, glória a Deus, que bênção. Realmente é um tempo muito emocionante que nós já estamos vivendo um tempo muito emocionante desde quando fomos enviados aqui para Campinas, mas hoje é uma emoção diferenciada. Quando nós estávamos ali no hotel, de vez em quando nós reuníamos a nossa equipe, a gente sonhava com um lugar, com a nossa casa, aonde nós estaríamos crescendo, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e chegou o momento é esse, essa é a hora. Então, eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus por Ele nos proporcionar tudo isso. Sabemos que ainda não é nem o começo de tudo aquilo que Ele vai fazer através desta igreja, aqui nesta região, aqui na região de Campinas e as cidades circunvizinhas, né? Nós temos aí uma região muito povoada e nós temos projetos também para vários lugares aqui dessa região metropolitana, para a glória de Jesus. O que nós queremos é estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele nos mandou para fazer. E eu creio que você que faz parte desta igreja, que você já se sente como membro desta igreja, você vai nos ajudar fazendo isso também, porque Deus tem um plano para a tua vida, amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus, pode falar alto, que aqui tem uma acústica, ainda não está 100%, mas pode falar, tá certo? Queridos, eu tenho o privilégio de compartilhar aqui com vocês uma palavra poderosa que Deus tem ministrado no meu coração já faz algum tempo. Eu estava refletindo sobre as grandezas de Deus. Nós servimos um Deus que Ele é grande, você crê nisso? Você concorda comigo? Você sabe que Deus é grande? Amém? Abacuque, capítulo 3, fala que o Senhor é soberano e Ele nos dá força. Ele faz os nossos pés como a do servo e faz cada um de nós, seus filhos, seus servos, andar em lugares altos. Quantos querem andar em lugar alto aqui? Ou seja, Abacuque está falando aqui que nós servimos um Deus que Ele é muito poderoso, que Ele é grandioso, e Ele quer que o seu povo, a sua igreja, viva em níveis superiores, que viva crescendo de glória em glória. E o tema que eu quero compartilhar com você é esse que vai estar aí no telão, ó. Vivendo em outro nível. Diga comigo, vivendo em outro nível. O que é isso? O que é viver em outro nível? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está satisfeito realmente com o nível que você está hoje vivendo na sua vida? Seja no nível profissional, seja no nível familiar, seja no nível espiritual. Você está? Não responda para mim, mas essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Nós estamos? Será que nós estamos satisfeitos? Porque eu acredito que Deus, Ele quer que nós possamos viver cada vez mais alto. Por isso que a Bíblia nos compara com uma águia, e a águia você já sabe, que é um dos pássaros que voa até sobre tempestades, sobre as adversidades da natureza. E eu quero compartilhar com você a respeito desse tema aqui, o texto de Filipenses, capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. Amém? Você pode acompanhar comigo no telão aí, e também você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu quero extrair desse texto aqui um ensinamento de Paulo para as nossas vidas, de viver em níveis superiores do que nós estamos agora. E eu tenho certeza que aquela pergunta você deve ter respondido, que em certas áreas da sua vida você não está satisfeito, né? Então eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos aprender muito com as instruções de apóstolo Paulo aqui, com os ensinamentos que ele direciona para os filipenses, para a igreja de Filipe, mas nós também aprendemos aqui muito com isso. Filipenses capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, diz assim, Paulo dizendo, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí olha só o verso 12,
Não que eu já tenha obtido tudo isso. Paulo era consciente de que ele não estava satisfeito com aquilo, o alvo que ele tinha. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Paulo entendia aqui o propósito de vida dele. Por isso que ele diz, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E o verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode curvar sua cabeça? Vamos orar sobre esse texto aqui, Pai. Que o Senhor traga a cada um de nós a revelação da Tua Palavra. E não somente isso, mas que venha em nós um combustível que nos alimente, que nos sustente, Pai, a alçar voos mais altos, a mudar de nível, a viver os níveis que o Senhor sonha para cada um de nós, níveis celestiais, e que esta palavra, meu Deus, possa vir com efeito positivo na vida de cada um de nós aqui, em o nome de Jesus, amém, amém. Esse é um texto muito poderoso, porque mostra alguns fatores na vida de Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, um poderoso servo de Jesus Cristo, fez muitas coisas, foi usado de forma poderosa. E eu, refletindo sobre esse texto, estudando um pouco, eu confesso que já fazia algum tempo, talvez, aquela expectativa de já vir viver um tempo diferente, um momento, né, um outro nível de igreja. Nós estávamos vivendo um nível de igreja em um hotel, condicionado a reunir somente aos domingos, só que agora a expectativa era de ter um local, ter uma responsabilidade maior, viver uma consequência de estar na sua casa de uma forma bem mais ampla, né? Uma responsabilidade, enfim, uma responsabilidade bem maior. Talvez isso me levou a refletir um pouco sobre isso, de viver um nível, e eu até vinha falando com a nossa equipe, e confesso para vocês que até ano passado, eu acredito que, hoje eu entendo que o Espírito Santo estava nos preparando para isso, porque ano passado nós ainda não tínhamos um local certo, mas nós vínhamos declarando, não, ano que vem, que é este ano, nós temos que mudar de nível, Deus quer fazer algo diferente, nós já estamos aqui no hotel, mas ano que vem, e eu falava muito na área pessoal, não era na área material, de tempo, não, era muito na área pessoal, na área ministerial, na área familiar, porque essa deve ser a nossa ânsia também, principal, de melhorar, de sermos pais melhores, mães melhores, profissionais liberais melhores, tudo aquilo que você vai fazer, você deve procurar fazer da melhor forma, amém? Então eu acredito que o Espírito Santo já estava nos preparando, e esses últimos dias e meses, nós sonhando com isso, e eu comecei a trabalhar essa ideia, esse contexto, e eu senti muito forte de compartilhar isso com a igreja, porque nós, como igreja, nós somos realmente uma família, nós fazemos parte de um todo de Cristo, que Cristo é o cabeça, Cristo é o centro. Nós não podemos pensar que um ou outro tem que se destacar, não, mas toda esta igreja, eu e você, nós devemos procurar níveis mais altos, viver níveis superiores celestiais, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito importante, um tempo que eu ouso dizer para você, um tempo projetado por Deus, algo que foi projetado por Deus, não foi algo projetado por homem, mas por Deus, algo que Deus já estava planejando, já estava projetando como o grande arquiteto do universo que Ele é. Então, eu creio firmemente, queridos, que Deus tem uma posição para cada um de vocês. Você pode tomar posse aí? Pode dar um amém? Deus tem uma posição,
uma posição bem mais alta, uma posição bem mais elevada, bem mais ampla, subir o nível, você ter uma visão mais aberta de tudo, da sua família, dentro da sua casa, do seu nível profissional e principalmente do espiritual. Porque se você é um servo de Deus, Deus quer usar a sua vida para fazer grandes coisas. E eu vou falar uma coisa para você, você está no lugar certo, para Deus te usar poderosamente, porque nós estamos começando esse projeto, somos um bebê espiritual aqui nesta cidade, começando algo, e nós sonhamos, queremos que Deus nos use, que Deus use, eu sonho que Deus possa usar a minha vida, mas também a sua vida, e se Deus usar mais a sua vida, eu fico super feliz, porque eu quero isso. Eu quero que Deus use a vida dessa igreja, para nós alcançarmos coisas superiores, na área da família, na área do trabalho, na área financeira, na área ministerial, no servir a Cristo Jesus, porque nós somos servos de Deus, amém, gente? Então, cada área da nossa vida deve crescer muito, porque nós vamos transmitir o amor de Deus para uma sociedade que cada dia a gente percebe que está decaindo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo há de prevalecer. Eu creio nisso e tomo posse disso. Amém? Então vamos aprender aqui alguns passos importantes, alguns ensinamentos dentro desse contexto que nós acabamos de ler, que Paulo, ele ensina, ele fala algumas coisas importantes para que eu e você possamos viver em níveis superiores, para que eu e você possamos viver em níveis celestiais, em níveis de Deus, um nível superior. Isso não vai fazer de você uma pessoa melhor que a outra, não, mas vai fazer de você uma pessoa que tenha graça, que tenha unção de Deus, que aonde você for as pessoas vão dizer, eu quero isso que você tem, eu quero viver do jeito que você vive, eu quero essa alegria que você transmite. Por quê? Porque você vai estar cheio e cheia de Deus, e assim vai transmitir o amor de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus é para fazer isso. Essa é uma responsabilidade nossa. Então, eu quero aqui com você ver o que o apóstolo Paulo está ensinando através desse texto que nós lemos aqui. E a primeira coisa que eu vejo Paulo ensinando é: não pare, prossiga. Diga comigo, não pare, prossiga. Vamos ver aqui o verso 12, olha só o que ele fala. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui nessa expressão, mas prossigo para alcançar? Sabe, essa é uma expressão que deve tomar conta da nossa vida. Essa deve ser uma expressão que eu devo viver ela, eu devo prosseguir, porque você sabe que muitas vezes nós fazemos as coisas pela metade. Normalmente, nós temos um mal de crente. O mal de crente é que chega no início do ano, esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Aí ele começa com aquele ímpeto, e começa os primeiros versículos, capítulo, e quando chega fevereiro ele já vai caindo no ritmo, aí chega março ele vai lendo devagar, quando chega abril ele já não lê mais nada, já abriu, né? Mas como diz a minha esposa aí, cheia de fé, esta igreja não, aleluia. Então Paulo está falando aqui, a primeira coisa nos ensina, não pare, prossiga, não desista, porque existe uma frase de efeito que diz que um desistente nunca... Vocês faltaram nessa aula? Um desistente nunca vence. Você quer vencer? Porque a Bíblia te chama de mais que vencedor. O que é o mais que vencedor? Em Cristo. É aquele que anda vencendo constantemente, né? Então a primeira coisa que Paulo está falando aqui é que nós devemos prosseguir. Por quê? E qual é a base da gente não desistir? Porque em Deus não há perdas, em Deus não há derrotas, em Deus não há fraqueza, em Deus não, em nós sim, mas só que nós estamos em Cristo. A Bíblia fala que nós somos uma nova criatura. Então, se eu estou em Cristo, eu posso obter isso também. Eu posso viver em vitória. Mas para isso eu vou precisar prosseguir.
Fala para o seu irmão do seu lado aí. Siga, meu irmão. Então, eu creio em nome de Jesus que Deus está falando com alguma área aqui da vida de alguém que você parou, tenha parado. E a palavra hoje é para você: não pare, prossiga. Sabe, existe um propósito de nós servirmos a Deus. Eu acredito que nós não estamos aqui nessa terra por um acaso. Porque se fosse por um acaso, na hora que você aceitou Jesus, que você entregou sua vida a Ele, já era a hora de você seguir para uma outra dimensão, né? Seu corpo ia ficar debaixo da terra, mas seu espírito ia para a presença de Deus, aleluia. Mas nós temos um propósito, existe um propósito de você servir a Deus. Por isso que Paulo fala aqui, ó, para isso também fui alcançado. Paulo entendeu isso, que ele devia prosseguir. Paulo tinha um alvo. Eu não vou parar, porque o meu alvo é Cristo, então eu devo prosseguir. Aliás, foi por isso que eu fui alcançado, foi por isso que Jesus me salvou, para que eu possa seguir, para que eu possa prosseguir, para que eu não pare. Posso ouvir o amém? Então, Deus tem preparado tantas coisas para nós avançar na nossa vida. Deus tem preparado coisas que, na realidade, Ele já te deu. O que nós precisamos fazer é só prosseguir, é não parar, é continuar. Por quê? Porque é hora de conquistar. Sabe aquela área da sua vida que você tem lutado tanto? Eu digo para você, em nome de Jesus, é hora de conquistar. Vou dizer para você que não é fácil, tem que exigir, vai exigir de você esforço, de não parar, de prosseguir. Mas é hora de conquistar em nome de Jesus. Número 2 aqui, Paulo também está nos ensinando a não olhar para trás. Não olhar para trás. Isso é muito profundo, porque às vezes quando nós olhamos para trás, aquilo nos atrapalha muito. Olha só o verso de número 13, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Ou seja, o que ficou para trás, se foi coisa boa, já ficou. Se foi coisa ruim, já ficou também. Agora eu avanço para frente, porque o meu alvo é para frente. Eu sigo para frente. Eu não tenho que ficar perdendo tempo para olhar para trás. E eu não estou aqui fazendo uma apologia de você descredibilizar o seu passado. Tem coisas do passado que servem de ensinamento para nós, mas eu estou falando daquilo que te suga, que tira a tua energia. Você pensa num fracasso lá atrás, você começa a pensar naquilo e aquilo vai sugando a tua energia e você já não tem mais a audácia, a coragem de seguir, de continuar para frente, porque aquilo está minando a tua energia, a tua coragem, a tua força, e você começa a entrar numa bolha de medo. Ah, não vou fazer isso porque lá atrás, e você começa, né? Paulo está falando, eu me esqueço das coisas que vivi até hoje. Paulo fazia questão, isso era um estilo de vida dele, não menosprezando as coisas boas. As coisas boas nos ensinaram lições, e muitas coisas ruins também nos ensina. Amém? Quantos já aprendeu aqui com um tropeço? Eu mesmo já aprendi, e nós temos que extrair, porque a Bíblia também fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então as coisas ruins também vão servir para nos ensinar, para nos dar a direção certa, porém elas não servem para a gente ficar ali se debruçando sobre elas, pensando sobre elas e gastando a nossa energia, porque Paulo está dizendo que é preciso romper com aquele passado, é preciso romper com tudo aquilo que te prende a você prosseguir, a você avançar. Então essas coisas que te atrapalham hoje no presente, não olhe, não foque nela, se distraia com o que está na sua frente, o seu alvo, aquilo que você quer alcançar. Esse foi um estilo de vida, né? Muitas vezes o passado que foi dolorido, o passado que nos causou dor, angústia, esse passado, ele traz muito peso sobre nós.
O passado que nos feriu, nos machucou, traz peso sobre nós. E isso me faz lembrar, Mateus capítulo 11, do verso 28 e 30. Olha só, Jesus diz o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que Paulo está falando? O meu alvo é Cristo. Aonde está o descanso? Aonde está o descanso? Em Cristo. Aí o verso 29, Jesus falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E o verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é a proposta aqui de Mateus capítulo 11? É de você pegar o seu fardo, entregar para Cristo, e Cristo dá o fardo dele sobre você, e ele diz aqui: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, meu filho. Você não vai precisar ficar sofrendo, mas para isso, deixar de olhar para trás e olhar para Cristo Jesus, que é o alvo, e isso vai fazer você andar em níveis superiores. Não sei se você conhece pessoas que estão presas ainda ao passado. Talvez, pode ser até nós mesmos, algumas coisas do passado nos prendem. Mas eu quero te dizer hoje, liberte-se. Liberte-se, em nome de Jesus. Vamos deixar as coisas velhas ficarem para trás. Não fique se lamentando, dizendo: aquilo não deu certo, ocorreu tudo errado. Não, isso é passado. Isaías capítulo 43, verso 18, diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, o que passou, passou, agora é o presente. Não pense que tudo que te frustrou, que foi horrível, negativo, vai continuar sendo. A cada dia, Deus, por meio de sua misericórdia, que por sinal a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, então a cada dia, Deus está reescrevendo a tua história. Você só precisa ter Ele como o alvo, seu objetivo, como Paulo. Também em Isaías capítulo 43, no verso 19, no próximo verso, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Jesus, Deus, por meio do Espírito Santo, está fazendo uma coisa nova. Se prendam nisso. Aí ele continua: estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não estão percebendo, gente. Aí o texto continua: até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Ou seja, vai fazer um riacho no meio do nada, onde não tem nada, no meio do deserto, aonde você vê que não tem esperança. Deus está ali para agir, para transformar, para fazer com que as circunstâncias se mudem a seu favor. Mas o que você precisa? Não olhar para trás e seguir em direção ao alvo. Sabe, Deus está fazendo coisas novas no nosso meio, eu creio nisso, e eu declaro isso sobre a tua vida. Pastor, eu não estou vendo. Veja com os olhos espirituais, na sua casa, na sua família, na área financeira, veja Deus agindo. Deuteronômio capítulo 2, verso 3 diz: vocês já caminharam bastante tempo ao redor desta montanha, agora andem para o norte. Aqui o contexto em Deuteronômio capítulo 2, o povo, você conhece a história, o povo saiu do Egito, pecou no deserto contra o Senhor, murmurando. E o que aconteceu como consequência? Eles ficaram vagando no deserto, em muitos lugares em forma de círculo. E aqui no contexto de Deuteronômio capítulo 2, eles já estavam bastante tempo rodeando uma montanha. Iam para cá, para lá, para cá, para lá, e a palavra de Deus falou o seguinte: vocês já caminharam bastante tempo ao redor desta montanha, agora andem para o norte. O que isso significa? Agora eu tenho uma direção para você, agora você não precisa ficar andando em círculo, você ficar desnorteado, agora tem um norte, é para cá, é para frente, é adiante. E aí eles foram em direção à terra prometida. Você quer ir em direção à terra prometida? Sabe, há pessoas que ficam rodeando tanto a montanha aqui, ele simboliza o problema.
O povo estava ali no deserto, rodando em círculo, rodando, né? Quantas vezes nós ficamos ali, rodeando ao lado daquele problema, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e aquilo consumindo toda a nossa energia. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema na família, às vezes são problemas graves, às vezes é até incredulidade. Eu não acredito nisso, não acredito naquilo, Deus não vai resolver o meu problema, eu tenho que correr atrás e tudo mais, e a pessoa começa a ficar ali rodeando, mas Deus está dizendo: você já rodeou bastante esse problema, vá para o norte, siga em frente, basta, vire-se para o norte está dizendo um sentido, um rumo certo, em nome de Jesus, amém? Outra coisa que nós podemos aprender com Paulo aqui nesse texto, é que há recompensas, há um resultado, há uma resposta, quando você não para, você prossegue, quando você não fica preso no passado, vai ter resultado, isso vai te trazer benefícios. Às vezes nós continuamos no problema, às vezes nós continuamos com aquela vida de derrota, porque nós não temos uma perspectiva, e o diabo cega muitas vezes. Mas Paulo está dizendo aqui, está nos mostrando que quando nós tomamos a direção certa, seguimos na direção certa, há resultados, há uma resposta da parte de Deus. Olha só o verso 14: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Que prêmio é esse que Paulo queria? Era um carro novo? Era uma casa? Era um objeto? E não estou dizendo que isso também não pode vir na sua vida como um resultado. A minha esposa aqui estava falando que Deus tem abençoado tanto a nossa vida, e é verdade. Mas por quê? Porque nós, há muitos anos atrás, decidimos seguir para o alvo, Cristo. Para onde o Senhor quer nos mandar, para onde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor quer fazer com a nossa vida, se desprendendo de tudo e de todos, estando no centro da vontade de Deus. E Deus tem nos agraciado, nos abençoado, e vai continuar fazendo isso, não só na minha vida, mas também na sua. Tome posse. Mas Paulo está dizendo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Ou seja, Paulo está dizendo que o resultado aqui é espiritual, é celestial, é algo de Deus. E aí eu te falo uma coisa: uma casa, você ter uma casa própria é bom, é excelente, é maravilhoso. Você ter um carro é demais, mas não é o mais importante. O mais importante aqui do resultado é você estar bem com Deus. Esses dias eu estava vendo um Reels no Instagram, e tem um judeu lá que faz umas perguntas para ele, e fizeram uma pergunta interessante, né? E essa pergunta foi mais ou menos assim: o que ele, como ele queria ser conhecido aqui na terra? E ele falou uma frase muito interessante, que ele falou mais ou menos assim, ele disse: bem, eu não tenho muitas pretensões aqui nessa terra, mas eu quero ser conhecido no céu e temido no inferno. Eu quero ser conhecido no céu e temido no inferno. O que é isso? Aí eu fiquei meditando sobre essa frase, eu digo: essa é uma frase poderosa. Vou até fazer uma mensagem, já estou até dando um spoiler para você aqui. Conhecido no céu. O que é ser conhecido no céu? É exatamente isso daqui que Paulo está dizendo: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Ou seja, você está no centro da vontade de Deus, você vai ser conhecido no céu como aquele servo fiel, como aquele pai, como aquela mãe, como aquele crente valoroso e verdadeiro. E o inferno vai ter medo de você, o inferno não vai tocar a tua vida, o inferno não vai entrar na tua casa, porque você vai ser temido. O diabo vai reunir os seus diabinhos, né? Os demônios, vai dizer: olha, vamos atacar lá a casa do fulano. E o diabo: não, pelo amor de Deus. Ainda vai ser, dar uma dica: pelo amor de Deus, por favor, Deus me livre. A casa do Elvis não. A casa do Renes não. Eita Deus. A casa de nenhum daqui não, amém? Por quê? Porque você vai ser temido no inferno. Você vai ser temido no inferno. Os demônios vão ter medo
Por quê? Porque o resultado vem da parte de Deus. Você se debruçando diante da palavra de Deus, tirando tempo com Deus, se alimentando com Deus. E aí você vai ser conhecido no céu e temido no inferno. Amém? Então, prosseguir para o alvo, exatamente o que nós devemos propor para a nossa vida. Fazer isso, né? Fazer disso um objetivo da nossa vida, um estilo de vida. Seguir em direção de Cristo. Porque aqui a intenção, ninguém vai prosseguir para a derrota. Eu quero prosseguir para a derrota. Tem alguém aqui com esse pensamento? Claro que não. Ninguém em sã consciência toma uma decisão dessa. A intenção aqui é prosseguir para a vitória, para o sucesso, para a verdade. Quem é tudo isso? Jesus. Amém, gente? Então, olha só, Paulo, o que Paulo fala, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para você. Nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para a tua vida, meu querido. Mas para isso nós temos que estar em níveis. Você imagina isso? E eu gosto do verso 10, porque Paulo continua falando assim: mas Deus revelou, por meio do Espírito Santo, esse Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Deus revela o que Ele tem para a sua vida. Ou seja, quando você está vivendo um nível mais alto, Deus vai revelar para você. Você sabia disso? Deus vai falar para você. Às vezes nós não sabemos, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Então nós devemos parar para pensar, peraí, se eu estiver mais perto de Deus, eu vou conseguir ouvir o coração dEle, e eu ouvindo o coração dEle, eu vou saber o que Ele tem para a minha vida. É por isso que muitos cristãos, e aqui eu não estou de forma nenhuma condenando, mas muitos dentro da igreja não sabem de nada que Deus quer para a vida deles. Às vezes só naquela frase de efeito, Deus tem o melhor para ti, amém, glória a Deus, eu sei que Deus tem, mas o que é esse melhor para a tua vida? Você tem que saber. Agora nós só vamos saber, porque Paulo está falando, olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado, mas o Espírito revela. E aqui eu tiro uma brincadeira com o Espírito Santo, que ele é o X9 da história. Ele é o que vai entregar as coisas, né? Mas isso é função dele mesmo, porque Jesus falou, eu vou e vou mandar um Consolador. O Consolador é aquele que vai te consolar. Não, quando você dá uma bronca, o pai dá uma bronca no filho, o filho corre para quem? Para a mãe, né? E a mãe vai consolar lá. Não se preocupa, ele vai consolar. Não, ele fez isso, ele vai. Aí, às vezes, conta até os segredos do pai. Oh, coisa boa, né? Então, gente, viver em níveis mais altos é o que Deus tem para a nossa vida, sabe? Algo para a tua casa, algo para a tua família, os teus negócios, projetos que você nunca experimentou, Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Talvez alguém possa dizer, pastor, amor, paz, harmonia não são compatíveis com a minha família, com a minha vida, porque desde pequeno, desde criança, desde muito tempo, a nossa convivência é muita confusão. Alguém possa pensar assim, possa ter experimentado tudo isso, mas sabe, eu quero te falar que Deus tem algo novo para cada um de nós. Não aceite essa mentira do diabo. Não aceite. Há algo para seus negócios, há algo para a tua família, há algo para a tua vida espiritual. Deus tem coisas para liberar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, eu recebo. Em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes, o que realmente acontece, e eu vou ilustrar para você aqui, é que as pessoas, elas
acabam deixando de usufruir aquilo que elas têm por direito, por não conhecer as promessas, por não conhecer os seus direitos, né? Às vezes nós não usufruímos de certos benefícios por desconhecimento desses benefícios. E o que acontece? É como uma pessoa, de repente ela compra uma passagem para curtir uma semana num cruzeiro, para ir andar de cruzeiro aí no navio poderoso, abençoado, né? Só que essa pessoa comprou aquele bilhete daquele cruzeiro e ela se preparou, fez toda a sua mala e tal, e lá dentro da sua mala ela leva a comida para ela, leva pão, leva uns biscoitos, né? Porque ela pensa assim, bem, eu vou passar uma semana, então eu não vou passar fome. Só que, quando ela comprou aquele bilhete, tudo estava incluso. Restaurante, café da manhã, almoço, janta. Usar as quadras de tênis. Eu gosto de tênis, só não sei jogar, mas gosto. Faz tempo que eu não jogo. Futebol, gostava, né? Tudo tem direito. O camarada está lá naquele cruzeiro, ele fica lá no quartinho dele. Agora chegou a hora do almoço, ele abre lá a mala, aí o peixe já está com um cheiro diferente, porque já tem 3 dias ali dentro daquela, né? E aí ele vai comer, mas ele não sabe que lá tem um restaurante, que ele pode chegar lá, sentar lá e ser servido. Às vezes, tem cristãos que vivem dessa forma. Por quê? Porque não conhecem as promessas. Muitos crentes não sabem que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Muitos não têm esse conhecimento completo e vivem em uma miséria. Mas isso não acontece com você, amém? 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo aquilo que você precisa, Deus já te deu. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu, para a glória de Jesus. É por isso, e eu vou confessar aqui um pouco da minha coragem, é por isso que eu não tive medo de vir para esse lugar. Eu vou falar uma coisa bem baixinho para você aqui, para não espalhar para a vizinhança, não espalhar para ninguém. Nós, humanamente, financeiramente falando, não temos condições de ficar nesse lugar. Você sabia? Por quê? Porque nós estamos começando. A parte de Campinas está aqui começando. Ainda não tem, até para alugar esse lugar, a primeira resposta foi negativa, porque foram olhar as nossas contas, uma conta que não tem 1 ano, não tinha 1 ano. Olharam, falaram, não tem condições, não vamos alugar. Mas como Deus está na história, né, Deus está na história, fez com que o proprietário, o dono daqui, ligasse para a imobiliária e disse, não, eu quero alugar para esse pessoal aí. Eu quero alugar. Eu quero alugar. E uma coisa que nós falávamos quando nós chegamos aqui em Campinas, estávamos no hotel, nós vamos para um lugar que Deus vai nos mostrar e Deus vai nos dar. E como eu sou muito bem consciente da nossa realidade, eu falava, e para esse lugar Deus vai ter que descortinar, vai ter que abrir portas, porque eu já sabia. Para mim alugar casa aqui, eu tive que fazer, né, ter que arranjar um fiador. Quem quer ser meu fiador aí? Tem coragem? Para me alugar a minha casa, imagine, ir para a igreja. A gente está chegando num lugar, não conhece quase ninguém. Como é que vai ser? Então eu falava para a equipe, olha, nós vamos, mas eu não quero ir para um lugar onde eu fique emocionado, onde eu fique, esse lugar, vamos meter a cara. Não, eu quero ir para um lugar onde Deus vai nos dar e vai nos mostrar. E se for o lugar de Deus, Ele vai facilitar. Ele vai facilitar. Então não tenho medo, não tenho medo, né? Exatamente. Um lugar bem menor, dentro da nossa realidade, mas Deus nos deu esse lugar e Ele vai suprir.
Né? Né? Falando com o mestre aqui, né? Jogando a responsabilidade para ele. Aleluia, glória a Deus, né? Porque todas as coisas que precisamos, Ele nos deu. E eu vou te falar uma coisa, Deus vai usar cada um de nós. Deus vai usar a tua vida, vai usar a minha vida, vai usar a vida de muitas pessoas, até que a gente não conhece, para suprir a necessidade desta casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não tenho medo dessas coisas, em nome de Jesus, né? E hoje eu sei que existem pessoas aqui que estão sonhando com projetos poderosos, projetos grandiosos, e eu quero falar para você, continue crendo, confiando em Deus, porque eu tenho certeza que chegou a hora para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Você crê nisso? Olha só, Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe, esse texto é muito profundo. Paulo está falando aos Efésios assim, que aquele quem? O nosso Deus poderoso, né? Que Ele tem um poder, Ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós precisamos. 2 Pedro capítulo 1, que nós lemos ali, tudo, né, Ele já nos deu. Então Ele pode nos dar tudo, Ele pode fazer infinitamente daquilo que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós. Agora, como eu posso viver isso, esse poder operando em nós, na minha vida? Como? Se não viver um nível cada vez mais alto, um nível de santidade, um nível de relacionamento com Deus, um nível que nos faça ser realmente a imagem e semelhança de Deus, como aquilo que Ele projetou lá no Éden, lá no início, lá desde do começo, em nome de Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu estava conversando, eu não lembro exatamente com quem era, já faz um pouquinho de tempo, mas eu me lembrei dessa história. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela falando para mim que era muito difícil viver assim em Deus, porque tudo parecia difícil, tudo não era tão fácil, e ela passando para mim, nos relatos dela, eu estava conversando com essa pessoa, e ela passando que, sabe, essa vida de seguir Jesus, ela é uma vida justa, é aquilo que nós devemos fazer, mas era difícil, sabe, você, lê a Bíblia todo dia, você tirar tempo com Deus todo dia, e ela ali falando aquelas coisas, né? Agora, e aí ela me fez uma pergunta: pastor, você é pastor, né? Como eu devo fazer, né? O que eu devo fazer para me viver assim Deus de uma forma mais leve, de uma forma que eu possa sentir prazer em ler a Bíblia, que eu possa sentir prazer em ir para a igreja, que eu possa sentir prazer de servir a Deus? Aí eu respondi para ela o que eu vou falar para você semana que vem, tá? Semana que vem é a minha, eu vou estar ministrando, semana que vem é Páscoa, né? Eu vou estar ministrando sobre o sacrifício. E aí semana que vem eu vou te dar a resposta que eu dei para ela, porque a resposta que eu dei para ela, eu creio nisso, e eu sei que esse é o segredo de você viver em outro nível, em nome de Jesus. Amém? Então, não perca, semana que vem, o sacrifício. Quero dar até um spoiler para você aqui. Não vou dar não, porque senão vai estragar. Amém? Eu quero te deixar com sabor de quero mais, em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui com Deuteronômio, capítulo 32, no verso 11, o verso 12, diz assim: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhos, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Você sabe o que a águia faz, né? A águia, quando ela tem os seus filhos, ela começa a empurrar aquele filho
aquele pequeno pássaro e ainda não voa, começa a empurrar do penhasco, vai empurrando até chegar na beira, e aí ela empurra, né, aquele filho, aí ele começa a cair, e ela está fazendo um processo de treinamento para ele aprender a voar. Estudos indicam que ela faz isso 5 vezes. Na sexta, ele aprende a voar. Na sexta, ele aprende a voar. Agora, sabe o que Deus quer? É que cada um de nós possamos abrir as nossas asas e comece a voar. Deus é como essa águia. Muitas vezes, Ele vai nos empurrando para certas situações. Outro dia eu estava no live lá na casa do Elvis, né? E a irmã lá falou assim: eu tenho pedido para Deus dupla paciência. Eu digo: opa, cuidado com o que você está pedindo. Porque você só vai ter paciência treinando a paciência. Então vai ser dupla tribulação para você ter paciência. Então cuidado. Existem orações perigosas, né? Você tem que tomar cuidado. Mas o que na realidade Deus muitas vezes permite que certas adversidades aconteçam na nossa vida, e Ele vai ali como aquela águia empurrando, aí você cai mas não é para te derrubar. Não é, até porque Ele vai fazer como aquela águia, Ele vai pegar pela mão e vai levar de volta, porque Ele quer que você abra suas asas e voe. Ele quer que você, todos os dias da sua vida, se fortaleça nele. Esse é o nosso alvo. É exatamente o que Paulo está nos ensinando aqui, né? Como viver essa vida em outro nível, um nível espiritual, um nível de vitória, um nível diferenciado. Sabe, Deus, Ele quer te levar em lugares que você nem imagina. Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa que vai influenciar muitas outras com o amor que Ele implanta sobre a sua vida, com algo poderoso na sua vida. Eu creio nisso, e eu quero te convidar, fica em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sair do comodismo. Eu posso alçar voos mais altos. Eu posso viver outro nível. Aleluia. Feche teus olhos e adore ao Senhor nesse momento. Eu não sei qual é o nível que você está vivendo hoje. Eu não sei se você está acomodado, se você está satisfeito. Mas o que Deus quer fazer é te levar em um outro nível. Fecha teus olhos, faça a oração a Deus.